Boa noite, graça e paz a todos, meus irmãos. Hoje eu estou aqui com mais uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua edificação, que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos relata aqui que Paulo ele estava admirado, com tanto abandono de fé, com tanta pessoa se afastando naquela época, que eles estavam sendo guiados por falsas doutrinas, por um evangelho que não era o evangelho de Cristo, que não era a graça que eles ensinaram, o verdadeiro caminho para a salvação, que não era a verdadeira graça, era um evangelho mentiroso que eles estavam sendo guiados. Paulo ele diz que esse evangelho ele era algo que estava sendo para massagear o ego do homem. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? Porque no versículo 10 ele fala o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, ele estava mostrando que a pregação dele estava dura demais para eles. E que a outra que estava sendo ensinada para eles era um evangelho mentiroso, um evangelho de massagear o ego. Porque ele usou essa expressão, de que ele não está ali para agradar o homem, ele está ali para pregar a verdade. Ou seja, vocês estão ouvindo um outro evangelho mentiroso aí que está alimentando o pecado de vocês? Mas esse evangelho ele é mentiroso. E eu amaldiçoo esse evangelho, que seja amaldiçoado. Que ele ainda mesmo disse que pode chegar um anjo, ou até eles mesmos virem trocar, eles pregam o evangelho hoje, depois virem pregar outro, que é um mentiroso. Ou um anjo aparecer e pregar outro evangelho, que não seja aquele que ele já anunciou, que é o evangelho verdadeiro, que seja amaldiçoado. Então ele está dizendo o seguinte: olha, qualquer outro evangelho, a não ser esse que eu estou pregando, ele é maldito, que seja amaldiçoado, Irmãos, hoje em dia não está diferente. Hoje em dia no nosso meio está muita confusão. Tá muitos falsos profetas, muitas heresias, muito evangelho mentiroso. Eu costumo dizer que são os famosos evangelhos gracistas, que é aquele evangelho que levanta o ego do homem, que aceita o pecado, que fala que Deus é amor, que tá tudo ok, pode continuar da mesma forma. É aquele evangelho que levanta, o ego da pessoa, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar a chave, Deus vai te dar a bênção. Apesar que Deus ele é abençoador, sim, irmãos, não tô falando que não é não, presta bem atenção. Mas eu não tô dizendo que isso seja a prioridade, porque a palavra só mesmo diz para buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, não fica preocupando com as demais coisas, não, que isso aí deixa comigo. Procura buscar a minha presença, buscar o meu reino e a fazer a justiça, buscar a justiça, que as outras coisas eu acrescento para vocês. É isso que Deus diz. Mas eu também costumo dizer que esses profetas que pregam essas mentiras, esses enganos, são os famosos joios. Por que eu falo isso? Porque o joio ele parece trigo, mas na verdade ele não é trigo, ele é joio. E o joio ele se alastra no meio da plantação de trigo para roubar o nutriente de trigo e deixar o seu veneno para enfraquecer o trigo, para não deixar ele crescer perfeitamente, mas deixar ele crescer cheio de intoxicação,
E assim tá na igreja, infelizmente, tá nas igrejas. Muitos se levantam pregando um fácil evangelho, um evangelho tipo acessível, né, que o mundo pode entrar do jeito que tá e permanecer, que Deus aceita, ok? Irmãos, presta bem atenção. Jesus, ele nos ama, sim. Só que quando ele nos pega do lamaçal do pecado, ele nos transforma. Não é pra gente continuar da mesma forma. Ah, mas muitos podem falar que eu tô inventando isso de mim. Não, irmãos. Olha, presta bem atenção em Romanos 6. O que fala o seguinte, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, como que a gente morreu no pecado? No momento que a gente creu em Cristo, quando a gente crê na morte de Jesus, nós somos crucificados com ele, ou seja, morri. E quando Cristo ressuscita, simboliza a nossa nova vida, nova criatura. Morreu o meu velho homem na cruz do Calvário, ficou lá na cruz. E hoje nasce o meu novo eu, uma pessoa santa, que procura andar no Espírito. Continuando aqui. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo? Olha o que eu disse, olha, irmãos. Batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tá vendo? Ou seja, não tem essa de que, Deus me aceita do jeito que eu sou, posso vir do jeito que eu sou e continuar. Não! Eu posso vir do jeito que eu tô, mas eu não vou continuar, porque Cristo vai me transformar, se assim eu permitir. Porque ele também não faz nada sem eu permitir, não, né? E a mensagem de Cristo, continuando aqui o que Paulo falou, também é muito profunda em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4, que diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha aqui, meus irmãos. Qual que é a palavra? Olha o que Timóteo está falando. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O que é doutrina, meus irmãos? Doutrina é santidade, doutrina é arrependimento, doutrina é mudança de vida, doutrina é palavra de salvação. Essa é a mensagem de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não há outro. Se vir outro além desse, é maldito. É maldito, porque o próprio apóstolo Paulo falou. Então esse negócio de falar que pode continuar, que Deus liberou tudo, hoje em dia está tudo liberado, né? Hoje em dia está podendo tudo. E estão corrompendo. Sabe o que é interessante? Que também aqui no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, ou seja, igrejas, né, pessoas instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Olha para vocês verem. Aqui está mostrando que esses profetas mentirosos, eles vão de casa em casa enganando pessoas, igrejas, mulheres. E é o interessante que sabe que tipo de mulher que eles estão enganando? Aquelas mulheres todas, entrega seus desejos, que elas estão estáveis, ou seja, elas parecem que tá firme, mas não tá, mas não tá, entendeu? Aquelas meio termo. E que estão de todo tipo de desejo depravado, que não tem nada a ver com Deus. E quando usa a expressão, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, são pessoas que estão realmente ali nas igrejas,
estão ouvindo a mensagem, estão sempre aprendendo, mas não conseguem abrir o entendimento para a verdade. Por quê? Porque elas estão vivendo engano. Então o demônio está cegando o entendimento delas. Então se o diabo está cegando o entendimento delas, por mais que elas estejam ali ouvindo, elas não vão chegar ao conhecimento da verdade, porque elas estão vivendo em práticas de pecado. E por elas estarem vivendo em práticas de pecado, elas deram liberdade para Satanás cegar o seu entendimento. Interessante que quem prega a verdade e prega contra, essa hipocrisia, essa mentira, esse engano religioso, são odiados. Mas a gente não deve assustar, porque o próprio Senhor Jesus disse aqui em João capítulo 15, versículo 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Tá vendo? Se Jesus foi odiado, nós também seremos odiados. Mas por que Jesus foi odiado? Porque ele pregava o quê? O arrependimento. Ele pregava a salvação e arrependimento, E nós também, que estamos fazendo da mesma forma que Jesus fez, vamos ser odiados, porque nós não somos maior do que ele, não, irmãos? Então vamos ser felizes, vamos continuar firmes. Nós que estamos procurando viver uma vida santa, pregar o que é correto, o que Deus coloca no nosso coração para pregar, vamos pregar. E eu também queria deixar um último versículo aqui, em Gálatas 5, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha aqui, essa aqui é uma chave muito forte, essa aqui é uma chave de discernimento. Se tem pessoas que falam que são de Cristo, que servem a Cristo, que pregam Cristo, que vivem Cristo, que são cristãos, mas que estão andando com desejos carnais, que estão praticando obras da carne e falam que tá ok, que Deus perdoa, mentira. Aqui está escrito que quem é de Cristo crucifica a carne e suas paixões. Então isso é um discernimento muito forte que Deus está dando pra gente. Observar que quem tiver vivendo esses enganos e falando que é cristão, não é cristão de verdade. Não é. Porque o cristão de verdade, ele crucifica a sua carne, ele anda no Espírito e não dá ocasião à carne. Amém, irmãos? Olha para vocês verem coisas que Deus ensinou hoje. Primeiro, para nós pregar a sã doutrina, pregar a palavra, pregar arrependimento, pregar santidade, pregar o caminho, pregar salvação. E para nós não aceitar outro evangelho a não ser o evangelho puro e santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio Paulo falou, que ele foi anunciado por ele, que o próprio Senhor Jesus revelou a ele, e também que o Senhor Jesus está dando a nós o discernimento para saber quem é e quem não é. Como a gente sabe? Se está andando na carne, se está andando pelas paixões e não crucificou essas paixões em Cristo, na carne crucificou isso, se está dando lugar para isso e falando que é cristão, não é. O maior discernimento é esse, não é. Porque quem é de Cristo anda no Espírito, não anda na carne. Amém, irmãos? Fique com essa mensagem, permaneça firme. Sabemos nós que estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Vamos nós santificar cada dia. Aqueles que estão na presença de Deus, vamos santificar. Não tema as perseguições que estão para vir, porque o Senhor nos capacita em meio às perseguições. Os que são dele, eles vão guardar. E aqueles que for dele, que for necessário passar pela perseguição, ele vai nos purificar cada dia mais e vai nos enviar mais presença e vai nos encher, vai nos avivar para nós suportar tudo. Sabe por quê? Porque nós não passamos nada no qual nós não suportamos. Deus não dá nada para nós no qual nós não venha nos suportar, irmãos? Deus não dá um fardo no qual a gente não vai conseguir carregar. E outra também, você que está ouvindo minha mensagem aí, que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, às vezes está frustrado por ver tanto engano, tanta mentira, tanto pecado, tantas pessoas usando o nome de Deus em vão. Ei, não olhe para isso não. Olha para Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse que nos últimos dias teria isso, Mas olha para Jesus, não deixe se abater por causa disso. Se você que está afastado da presença de Deus porque foi decepcionado por alguma dessas questões, volta para a presença de Deus. Busca a Deus, seja você diferente. E você que não teve encontro com Cristo ainda, aceita o Senhor Jesus hoje na tua vida como suficiente Salvador. Abre seu coração, peça ao Senhor para entrar na sua vida, que Ele vai enviar o Espírito Santo dele para te capacitar. Porque através do Espírito Santo você vai ser transformado. Porque a palavra do Senhor fala que a salvação ela vem por crer em Cristo e também ser pela purificação do Espírito Santo. O evangelho que Paulo pregava era
o Evangelho de Cristo e a purificação do Espírito Santo, entendeu? Então Deus vai enviar o Espírito Santo para te ajudar a sair dessa vida de pecado, dessa vida de engano, dessa vida de prostituição, dessa vida de drogas. Não sei a situação que você se encontra, para Deus não é impossível. Basta apenas você ir onde você estiver agora, abrir o seu coração e pedir o Senhor Jesus para entrar na sua vida agora. Peça a Ele, fala: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu te aceito, eu creio em Ti, eu creio que você morreu naquela cruz para me salvar e eu te quero na minha vida. Mas envia Teu Espírito Santo para me capacitar, para que eu possa ser uma nova criatura, para que eu possa dar frutos para o Senhor. Fala isso com Ele hoje, eu tenho certeza que essa oração não vai ser em vão. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, seja forte, seja corajoso, continue firme, permaneça na presença de Deus, seja luz, seja sal. Não se amolde aos padrões desse mundo, porque nós fomos chamados para ser diferente. Então seja você diferente, seja transformado numa renovação de mente. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.